Então, boa tarde. Agradeço aos representantes e às autoridades civis, políticas, culturais aqui presentes. Permita-me um agradecimento especial à senhora administradora, não é? Que ela sempre tem apoiado as atividades culturais. Então, agradeço a todos os representantes da sociedade civil aqui presentes, à Câmara Municipal e às demais forças vivas. Eu queria agradecer especialmente ao autor, dizer-lhe que eu me sentia como Pedro, Quinta-feira Santa, na cerimônia de lava-pés. Então, Pedro dizia em João 13:8, Senhor, jamais me lavarás os pés. Essa sou eu em relação ao Dani. Eu não tenho nem envergadura, nem experiência, nem essa grandiosidade que é necessário, que são necessários para apresentar um autor do gabarito do Dani. Entretanto, Pedro disse, portanto, a Jesus, que se dirigia a ele para lhe lavar os pés, Pedro disse, Senhor, jamais me lavarás os pés. E o mestre disse, se eu não te lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Ter parte, nesse contexto deles, é não viver comigo a Páscoa, não fazes parte do meu grupo, não somos tão amigos quanto tu achas que somos, não é? Então não somos pares. Ele aceitou ter os pés lavados, disse Pedro. Então, rogou-lhe Pedro. Então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É nesse sentido que eu aceito apresentar este trabalho de grande envergadura, não porque eu tenho nem capacidade nem mérito, mas simplesmente porque eu quero fazer parte da construção desta obra. A cada momento que uma obra é colocada, é apresentada oficialmente, os que ouvem, os que vão ler no futuro, os que apresentam, acabam por ajudar na construção da obra. Então é nesse sentido do fazer parte que eu acho que sim, que tenho uma dignidade enquanto leitora, eu tenho uma dignidade enquanto confrade, confreira. Nós dizemos confrade, não só que achamos que é bonito, confrade mesmo para senhoras, não é? Dani Spínola, para mim, é um mestre incansável, mestre no sentido mesmo de instrução, mas é uma referência para mim no sentido da doação, não é? Uma pessoa inquebrantável, não é só uma pessoa resistente, mas é uma pessoa inquebrantável. Eu um dia ainda darei testemunho daquilo que eu aprendi com ele, na sua forma de ser e de se colocar na vida e na forma como ele se coloca perante a arte. Mas hoje temos um livro para apresentar e vamos a ele. Eu vou propor que nós façamos 3 momentos. Um primeiro momento em que vamos falar rapidamente sobre a biografia do autor. Podem entrar, os jovens a espreitar. Um segundo momento em que vou falar um pouquinho sobre a construção da obra, desta obra, como é que a obra foi construída enquanto tal, enquanto produto, não é? E eu vou falar no terceiro momento de uma breve introdução à análise que eu começo a fazer do trabalho de delírios. Efetivamente, eu já escrevi 65 páginas sobre este livro, sem citações. Citações, eu gosto de fazer a apresentação da obra, abrindo a obra, cheirando o livro, mostrando o livro, assim. Eu acho que o livro tem que ser assim, quem estuda literatura tem que ter esse contato, porque tudo tem sentido, tudo tem significado nesse sentido. Então, eu vou trabalhar estas 3 partes, vou pedir, se vocês puderem, que comecemos já com o texto. No primeiro momento, vou falar-vos um pouco sobre a própria biografia de Dani. Uma parte está aqui, outra
está também neste livro, que é recente, que tem uma síntese muito boa sobre ele. Não pretendo esgotar, vou simplesmente ler. A construção da obra, eu comecei a fazer esta primeira parte da escrita da construção da obra. Eu parto do próprio protocolo de leitura que ele nos traz, com as figuras que ele sugere no texto. E a análise é uma análise introdutória, uma análise do ponto de vista do leitor. Sendo certo que depois partilharei com o autor uma análise um pouco mais, digamos, mais técnica, que se ele aprovar, nós podemos eventualmente partilhar com os demais. Então, era essa metodologia que eu propunha. Falar um pouco sobre a biografia do autor. Vou simplesmente ler aqui e acrescentar alguns momentos. Tenho aqui Dani Spínola, vocês podem observar as orelhas do livro, para me acompanharem. Aqui. Dani Spínola, Euríclides Spencer Rodrigues Spínola, nasceu em Ribeira da Barca, Conselho e Freguesia de Santa Catarina, da ilha de Santiago de Cabo Verde. Jornalista e professor de profissão, é no mundo da arte e da cultura, escritor e pintor. Licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi assessor do Ministro da Cultura para as áreas de Comunicação e da Cultura, é presidente do Conselho de Administração da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, SOCA, sendo membro fundador da Associação de Escritores Cabo-Verdianos, secretário do Conselho Diretivo da Academia Cabo-Verdiana de Letras e agora é vice-presidente. Foi editor de várias revistas, como a Imigração, do Instituto de Apoio a Imigrantes e do Caderno Cultural do Jornal Horizonte, para além de ter pertencido à direção das revistas Seiva e Fragmentos. Diretor da revista Pretextos, da Associação de Escritores de Cabo-Verdianos, editor e diretor da revista Soca Magazine, que ainda vem publicando vários números e muito interessantes, tanto de homenagem como de pesquisa, investigação, recensão crítica, a análise literária, portanto, a pintura, a dança, todas as formas de arte estão presentes na Soca Magazine. Realizou, dirigiu e apresentou vários programas radiofónicos e televisivos de investigação e divulgação artístico-cultural, nomeadamente Contacto e Action, programa radiofónico para jovens, Gentes, Ideias e Cultura. Vou ler apenas o nome dos programas, porque são muitos, não é? Movimento Pro Cultura, Alô Cabo Verde, programa radiofónico e televisivo para imigrantes, 91-92, Artes e Letras 92, Cultura versus Cultura 94-95, Clareia Evidências e Nós Identidade 97-99, Finação de Comércio 2006, Arte e Cultura 2007, programas televisivos de investigação, informação e divulgação cultural e artística, para além do programa televisivo sociocultural intitulado Testemunhos do Tempo. Tem publicado, dentre outros, os seguintes livros de referência: Lágrimas de Bronze, Na Cantar de Sol, Infinito Delírio, Evocações e Ensaios, Nanha Sol Chintado, Lagoa Gêmea, Amém Nanha Chintiro, Os Avatares das Ilhas, Cabo Verde e as Artes Plásticas, volume 1, edição especial do Ministério da Cultura, Pasárgadas de Sol, Fotomaton, biografia, Vagens e Sonatas do Sol, Poemas e Pinturas. Enquanto artista plástico, já expôs em Cabo Verde, em vários lugares em Cabo Verde, na Áustria, do Centro Cultural Francês, tanto em Cabo Verde, Palácio da Cultura, Convento de São Francisco, exposições agora, no Cachito 2010, e agora outra exposição que está em vigor, no Palácio da Cultura, curador de várias exposições de pintura, entre as quais se destacam Cabo Verde Artes Plásticas, a BCV 35 anos a crescer com Cabo Verde, em saudação ao 35º aniversário da independência. Foi o curador de exposição de pintura no feminino em 2012,
na Presidência da República, por ocasião do Dia da Mulher Cabo-Verdiana, 27 de março. Foi distinguido pelo governo de Cabo Verde em 2006 com o primeiro grau da medalha de mérito em reconhecimento pelo seu especial mérito demonstrado no domínio da cultura. Em 2007, pela Câmara Municipal da Praia, com uma medalha de mérito enquanto escritor. Em 2010, foi condecorado pelo Presidente da República com a primeira classe da medalha do Vulcão, em reconhecimento pela sua importante contribuição para a promoção e o desenvolvimento da cultura nacional. Sabemos que ele é doutorando nas áreas de letras neste momento e tem vários outros trabalhos que não estão aqui elencados e que ele depois poderá falar. Essa é apenas uma pequena síntese da biografia da vida e obra de Dani Spínola, que eu tenho a honra de apresentar enquanto autor de Os Delírios da Cidade. A própria capa, eu utilizo crítica textual e anedótica, que me permite ler o texto poético ou qualquer outro texto literário, para além do texto incerto, mas também a capa, quando a capa foi autorizada pelo autor e ou é a capa da primeira edição, então, tecnicamente, estou tranquila. Vê-se que esta capa é uma capa que tem tudo a ver com o título, não é? É uma obra de arte que está aqui. Nós podemos ver a contracapa no Romance das Ilhas, que também é uma outra obra de arte de um outro autor. Portanto, temos aqui a ficha técnica, que vocês poderão acompanhar, com o autor Dani Spínola, não é? A pintura da capa de Domingos Luiza, pintura da contracapa de Nelson Lobo, da Splin Editora. Depois nós temos o design gráfico de Bernardo Gomes Lopes, a impressão de Manuel Barbosa e Filhos, revisão no Tomé Varela, uma tiragem inicial de 1000 exemplares. Corajoso. Ok, então é esta a obra em termos físicos. Nós temos, portanto, em termos de estrutura da obra, temos 13 contos. Não deve ser à toa. Na Quinta-feira Santa estavam 13 pessoas à mesa. Os seguintes contos: O Canto de Cisne de Dante, Os Sonhos de Orfeu na Invenção de Eurídice, Crepúsculo, é o terceiro conto. Quarto, Romance dos Três Irmãos, que é um reconto do conto tradicional, uma reinvenção do conto tradicional, Pedro Paulo Manel, com seus cavalos e cães, ora, vento, cintillo. É uma incursão muito interessante, uma valorização muito importante da cultura tradicional, que eu gosto, mas ele faz isso do ponto de vista erudito, ficou muito bonito. Normalmente eu destaco aquilo que é o inesperado, porque as pessoas já sabem o gabarito de Dani Spínola, não é? Mas eu destaco algo que chama atenção, como se eu estivesse a falar com uma colega brasileira ou inglesa ou portuguesa, o que é que elas achariam de especial, não é? Para além do erudito que também se faz na terra delas, é nessa perspectiva. O Romance dos Três Irmãos, portanto, Love tem um Dia de Bacalhau, O Sol da Meia-Noite, A Invenção do Amor, Lagoa Gêmea, que também tem Lagoa Gêmea, em crioulo, num outro texto, Uma Dama Adverista, A Noiva, O Sósia, O Cronista de Cristal, Os Delírios de Salomão. São estes os títulos dos contos. Agora vou passar para o segundo momento, que é a construção da obra. Dois aspectos apenas sobre a construção da obra. Eu não posso falar da construção da obra literária, onde eu tenho presente vários outros tipos de produção artística. Então, eu faço como se tivéssemos uma cebola, vou tirar a primeira camada. Depois vocês vão tirar as outras e as outras e as outras. As camadas da cebola vão depender da diversidade artística que a pessoa tem em mente, em termos de linguagem, até que ponto eu consigo compreender várias artes que estão aqui presentes. É nesse ponto que eu vou compreender a construção da obra. Então, a minha parte da literatura e algo que eu vejo que está em simbiose, caleidoscópica às vezes, então eu vou falar da construção da obra nesse sentido, sem querer esgotá-la. A construção da obra, eu começo pelo próprio subtítulo,
Os Delírios da Cidade, no Romance das Ilhas, tem entre parênteses, uma indicação protocolar que diz com contos pós-modernos. Então, vou falar um pouquinho convosco sobre o que significa falar de contos pós-modernos numa obra cabo-verdiana, contemporânea. E vou falar um pouquinho também sobre uma epígrafe, não sei bem se eu chamo isso de epígrafe ou de antífona, mas pode ser ambas as coisas, em que aparecem alguns contos com a indicação seguinte, que eu vou ler. Este conto, que me pareceu surgir do nada, de facto foi-me contado pela Rosa de Saron, com a recomendação de o divulgar como bem entender. Este introito, há pessoas que vão interpretar isso como sendo uma epígrafe, há uma outra corrente que poderá interpretar isso como se fosse uma antífona, que é lida, por exemplo, após o Evangelho no dia da Páscoa. Então, dependendo do tipo de leitura que eu fizer, eu vou dar uma interpretação diferente a essa Rosa de Saron. De qualquer maneira, significa que o autor quer nos mostrar que a inspiração dele e a mensagem que ele quer passar não é apenas dele enquanto autor. Vem de algo especial, vem de algum momento ou algum tempo que o antecede. Não significa, não se coloca em causa a originalidade dos textos. Apenas como se lê antífona nos textos pascais, por exemplo, não é em todas as missas ou em todos os cultos, é apenas em momentos especiais em que leem-se coisas deste tipo. Isso significa que aquele conto remonta ao passado e vai ecoar no futuro, e que a simbologia ultrapassa uma contemporaneidade neste momento. Então é mais ou menos isso. Com estes dois, são várias dicas protocolares, mas eu vou pegar estas duas, porque nós temos que apresentar uma obra em um tempo limitado. Vou pegar estas duas dicas protocolares para vos dizer como é que eu leio a primeira construção da obra sob a perspectiva do leitor. A começar pela questão do pós-moderno, de contos pós-modernos. O que é a pós-modernidade? Não é? O próprio modernismo já foi definido do ponto de vista da exclusão. Os modernistas disseram assim, é melhor nós dizermos com o modernismo o que é que não queremos ser, porque o que queremos ser é mais difícil. A pós-modernidade vai fragmentar ainda mais essa ideia. O que é a pós-modernidade? O pós-modernismo, portanto, que Dani retoma para fazer a epígrafe ou a antífona dos seus textos, é um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX, através da filosofia, das artes, da arquitetura, da crítica, marcando um afastamento do modernismo. O termo tem sido aplicado da maneira mais geral para se descrever uma era histórica que se segue à modernidade e às tendências dessa era. Geralmente, o pós-modernismo é definido por uma atitude de ceticismo, não acreditar nas coisas assim, só por acreditar. Ironia, rejeição em relação ao que descreve como grandes narrativas associadas ao poder. Portanto, muitas vezes criticando a racionalidade do iluminismo, concentrando-se no papel da ideologia enquanto manutenção do poder político, portanto, concentrando-se para desconstruir, não é? Enquanto poder econômico, principalmente na filosofia pós-moderna do pós-estruturalismo. Resumindo, assim, conhecimento, os valores, os discursos, as crenças, as nossas relações sociais, as nossas relações amorosas, que vocês vão encontrar ao longo do texto, várias relações amorosas entre casais que destoam daquilo que poderia ser o amor ágape, outras relações sociais, pessoas que não se conhecem, mas que constroem vínculos de afeto mais fortes do que aqueles vínculos que foram construídos pelo casal. Então, são desconstruções, ceticismos, ironias, que são levadas para se olhar para as relações diversas do ponto de vista mais cético mesmo, mais irônico mesmo. Muito daquilo que assumimos como correto, por exemplo, o casamento, uma relação conjugal estável, é algo correto. Nós aceitamos a família como uma estrutura social benéfica, não é? Mas o pós-modernismo vai justificar.
esse absurdo que nós vivemos, em tudo que nós assumimos como herança, e que são coisas boas, não é? Mas que são vistas do ponto de vista mais fragmentado. É essa a postura de alguns dos sujeitos poéticos que estão ao longo dos contos. Estou a falar de sujeito poético, não estou a falar do narrador. Em princípio, o conto devia ter narrador, mas aqui nós temos as duas coisas juntas, não é? Então, para terminar essa parte do modernismo, conhecimento, valores, discursos, crenças, relações sociais, amorosas, muito daquilo que assumimos como sendo correto, verdadeiro e bom, estão socialmente e politicamente condicionados pelos que detêm o poder. O poder político, o poder nas artes, o poder nas relações humanas, o poder até nas relações amorosas. Pensamento pós-moderno é amplamente caracterizado por tendências à autoconsciência, não é? Ao voltar para dentro, à autorreferencialidade. Então, a minha relação amorosa é aquela que me diz respeito, é aquela que me faz bem, é aquela que eu tenho como minha referência. É nesse sentido. O relativismo epistemológico, portanto, questiona-se o conhecimento, questiona-se a moralidade falsa, trabalha-se a questão do pluralismo e a irreverência. Então, o pós-modernismo que está presente, que está convocado pelo autor nos seus contos, trabalha, portanto, a fragmentação, não é? Das categorias da narrativa. Então, nós temos contos. Os contos costumam ser construídos através de espaço, tempo, narrador, personagem, ação, enredo, mas são categorias da narrativa. Mas aqui nós temos tudo misturado. E as histórias, o enredo, não é tão encadeado assim. E não tem que ser. E não é de propósito. Não é? A linguagem, vamos começar já com uma história que vai desconstruir a questão da maiúscula e das minúsculas. Então, todo esse aparato de fragmentação e de mistura e de irreverência que o autor, que escreve muito bem, vai fazer de propósito no seu texto, quer passar essa mensagem de que está tudo dominado, está tudo alterado. E é essa a ideia do pós-modernismo que está presente. Então, nós temos que temas, já agora, já que está tudo mudado? Nós vamos ter temas clássicos, sim, mas misturados ao fantástico, ao surrealismo, não é? Vamos ter uma revisita aos clássicos, vamos ter um diálogo com os clássicos, desde a mitologia grega, romana, às obras de referência de artistas de várias categorias e de várias artes. Vamos ter temas tradicionais como a velhice, mas que não é tratada como tal, não é tratada como ancestralidade, o casamento falido, a família, o amor libidinoso, o amor ágape, a consciência de uma forma geral, a consciência de si, a consciência crítica, a consciência do tradicional enquanto valor, enquanto fortuna crítica. Vamos ter a oralidade, vamos ter o combate ao imperialismo, vamos ter o combate ao neocolonialismo, vamos ter a cultura e a arte como questões de mil formas, não é? Presentes no cotidiano. Vamos ter sempre um sujeito insatisfeito que vai criar arte à volta disto, não é? E vamos ter um sujeito indomável e vamos ter o Dani inquebrantável enquanto autor. São 1000 temas, eu estou a falar apenas de alguns temas que fazem com que esta obra seja especial. A outra questão que eu vos queria falar era a questão da própria Rosa de Saron. Por acaso é o nome de uma grande banda brasileira, muito famosa e muito conceituada, mas eu vou retomar-vos, vou evocar o texto bíblico, que é, por termos personagens como Salomão, temos contos como Salomão, temos várias outras referências bíblicas ao longo desta obra, então eu fui ao mais antigo. Certamente o autor terá a última palavra, porque eu não pretendo esgotar a interpretação da obra dele. Nem ele terá a última palavra, porque a cada momento que os leitores vão ler vai haver uma palavra nova, não é? Então, o que é que eu quero falar convosco sobre a questão da Rosa de Saron? Como eu vos disse, em diferentes contos aparece uma espécie de epígrafo ou antífona, em que ele vai nos dizer que os contos que ali estão foram contados pela Rosa de Saron para ele alterar e contar a seu belo prazer.
não é? Isso vai nos remontar sempre àquilo que se chama discurso fundante, que é o início de tudo. E então, sempre que eu retomo o início de tudo, eu sou capaz de dialogar e de acrescentar, de trazer o novo casado com o velho. O clássico, o velho no sentido clássico, não é no sentido de fora da moda, não. Rosa de Saron é uma expressão bíblica que se encontra no Antigo Testamento, em Cântico dos Cânticos, nomeadamente no capítulo 2, versículo 1. Em algumas versões da Bíblia está escrito assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esta frase integra um diálogo entre uma mulher sulamita e o seu amado, na época de Salomão. Salomão vai aparecer de novo como título de um conto que fecha a obra. Cântico dos Cânticos acontece, portanto, no Vale de Saron, que é uma região da Palestina, muito fértil e produzia belas e abundantes flores. Por esse motivo, a noiva se descreve como uma rosa e o noivo confirma que ela é como um lírio entre espinhos. Portanto, o título do livro, que é Os Delírios da Cidade, eu posso ler exatamente como a imagem me sugere, algo sinestésico, caleidoscópico, com várias imagens e com delírios mesmo da mente, vários pensamentos coincidindo, vários estratos da memória, vários sentimentos e a subconsciência e a loucura do ponto de vista social, mas a loucura do ponto de vista da criação artística. Os poetas são loucos, só por isso escrevem. Se não fossem loucos, ninguém se daria ao trabalho de passar horas e horas e horas partilhando a sua intimidade para as pessoas, às vezes, não compreenderem bem e não quererem gastar muito dinheiro com isso. Então, quem escreve é uma espécie de louco. Então, o delírio é nesse sentido também poético. Mas eu vou ler delírios separando delírios também, para além desta questão do delírios. Vou ler delírios, que a poesia é algo que aparece como a mulher sulamita no Cântico dos Cânticos, como algo de especial em plena cidade louca. Então a cidade é que é louca, desrespeitosa, indiferente aos sentimentos. Mas o poeta é o talírio entre os espinhos. Então é uma outra leitura que eu faço, com base na Rosa de Saron. Sendo que, portanto, as imundícies do cotidiano da era moderna são valorizadas, e são melhoradas, e são reconstruídas através do lírio, que é a poesia. Então tem o poeta e a poesia. Algumas pessoas atribuem o título Rosa de Saron também a Jesus Cristo. Algumas pessoas que estudam a Bíblia. Nós temos aqui um grande exegeta, não sei se vocês sabem que o nosso cardeal é um dos maiores especialistas no estudo da Bíblia que nós temos. Um dos maiores especialistas, não é nacional, não, é internacional. E precisamos conhecer um pouco mais as nossas referências, porque nós não sabemos, só conhecemos o religioso, não conhecemos o grande investigador. Então, Jesus Cristo pode ser a própria Rosa de Saron. Enquanto não há provas bíblicas, obviamente, para dizer que Jesus Cristo era a Rosa de Saron, essa comparação aconteceu através da ideia da beleza. Então, Cristo seria o último reduto do belo. Nesse sentido, seria a rosa, não é? E a perfeição, que é atribuída a ele. Sendo feita uma analogia com a rosa, a mais bela e perfeita entre as flores do Vale de Saron. Uma outra versão refere ainda que o diálogo simboliza Jesus Cristo e a sua igreja. No entanto, alguns autores recusam esta versão, dizendo que este diálogo representa Deus, que é o noivo, e nação, que é Israel, que é a noiva. Isto porque a formação da igreja só aconteceu no Novo Testamento e se espalhou através do ministério do apóstolo Paulo. Então, repetidas vezes já dissemos que Rosa de Saron é uma flor, nos diversos sentidos, cresce no vale, em Israel, não é? E que Saron aparece apenas uma vez na Bíblia, no livro dos Cânticos. O livro de Cânticos é um conjunto de poemas de amor entre um casal, de novo homem e mulher, poeta, poesia. Poemas são como uma conversa entre o amado e a amada.
A amada diz que ela é parecida com uma flor. O amado responde concordando com ela. Ela é mais bonita entre outras jovens, como um lírio entre espinhos. Então nós vamos ter agora a última interpretação para este conceito, que vai enriquecer o título do livro. Cântico dos Cantos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Então, delírios na cidade pode ser a própria poesia. Mas o que é, afinal, a poesia? Eu vou trazer-vos um conceito de poesia, não vou dizer meu, mas que eu escrevi com base em tudo que eu já li e em tudo que eu senti sobre poesia. Quando eu li este livro, eu disse assim, bom, Dani está a brincar conosco, né? Ele diz que está a escrever contos, mas ele tem textos poéticos em que ele deve ter escrito e depois retirou os versos, baralhou dentro da prosa e escreveu os contos. Então, eu quero que vocês leiam comigo este livro como sendo um livro de poesia, apesar de estarmos a falar de 13 contos. Para isso eu tenho que vos dizer o que é que eu considero que seja poesia nesta obra. Porque é poesia, para além do poema, não está em versos, mas eu tenho poesia. Então o que é que eu escrevi para ti, Dani? Que eu achei que fosse interessante, se autorizares. Eu tenho sujeito poético, eu tenho poesia. Eu tenho escritor, eu tenho a obra. Eu tenho sujeito artístico aqui, que é para além do poeta, eu tenho o pintor, o artista plástico, alguém que domina várias outras belas artes. Está tudo aqui nesta obra. Por isso é que eu vou chamar de poesia, porque a poesia é toda essa beleza e toda essa criação, que independentemente do texto serem em textos, mas todas as outras imagens que vocês vão encontrar quando forem ler. Delírios, tem sentido também. A poesia não é um poema, Dani. A poesia não é prosa. Aqui no teu texto, a poesia é prosa, a prosa é pintura, a pintura é escultura, a música, tudo isso conjuga em poesia. É claro que existem a prosa em versos e a prosa poética. Quando um texto em versos tem poesia, consegue-se o belo. E o belo tem nele, obviamente, o pendor artístico, mas que consegue chegar à melhor parte da espiritualidade, da alma e da essência humana. Quando não se consegue separar no belo o que é bonito do que é artístico, do que é autêntico, e, sobretudo, quando não se separa tudo isto da potencialidade de se criar e fazer o bem com esse belo, isto é poesia. Ela não se esgota num texto. Existem grandes poetas e existe a poesia. Nem sempre um grande poeta é bem sucedido e consegue uma poesia. Quando se está perante a poesia, ela se faz notar. Então eu não preciso explicar. Vocês vão ler isto e vão dizer assim, isto aqui é poesia. Não é preciso estudar, é preciso só sentir. Ela se faz notar. Não é preciso entender de literatura, pois ela é uma linguagem universal. Fala com o humano que existe em nós. Crianças vão entender, adultos, intelectuais, analfabetos, homens bons, pessoas más, todos reconhecem a poesia quando estão perante ela. Durante muito tempo se entendia que a poesia estaria estritamente ligada à arte de bem escrever. Mas o conceito de bem escrever também estava errado. Então foi-nos ensinar uma série de técnicas, artefatos, as rimas, a métrica, a temática, as sonoridades. Tudo isto para fazer parte. A historiografia literária, então, diz assim, fulano de tal é da vanguarda, ciclano é um clássico, Bertrand é da geração tal. Quando somos confrontados com um grande poeta, cuja obra poderá parecer com muitos movimentos literários, quando eu leio Dani, eu vejo todos os movimentos literários a passarem à minha frente. Então, o que é que acontece? Nós não sabemos o que fazer com ele. Não sabemos o que fazer com ele, não conseguimos colocar uma etiqueta nele, não tem etiqueta possível, não tem um adesivo único. Eu digo assim, ele trabalha o classicismo, isto é arcadismo, isto é barroco, isto é romantismo, ou será parnasianismo?
ou modernismo. Mas ele me diz que tem contos pós-modernos. Então, o que é que eu faço com o Dani? Dizemos que o Dani é multifacetado, mas multifacetado também é pouco. Pronto, problema resolvido, é multifacetado. E o estudante de letras vai à vida, e eu, apresentadora, fico aliviada com esta palavra, porque eu safo nas análises. O sujeito poético de Dani dialoga, procura e consegue se libertar. Escreve e responde no lugar do autor. O seu texto extravasa e comunica através do belo e por ambos. Isso ele conseguiu até chegar um leitor, um entendedor da matéria, um professor de literatura, um crítico literário. Todos vão juntar e vão dissecar. Um amante da poesia clássica que disseca o coitado do sujeito poético vai ao fundo da alma dele, interpreta tudinho. Vai parar de sentir a poesia. É melhor não interpretar. Vamos pôr a poesia à frente, em vez de explicá-la. Vamos esperar que todos entendam e sintam o mesmo que nós. Quando estamos perante a poesia, se fizermos isso, nós vamos engessar a arte, colocar a arte no gesso, não é? Junto com o sujeito poético. Dani, então, o que é que ele faz? A poesia nele tem o sentido do belo, que nós já dissemos, e a beleza dos delírios da cidade está exatamente nisto. Com este livro, eu chorei, mas foi uma dor que me fez feliz. Eu me senti revoltada muitas vezes, mas eu ganhei uma consciência de que existe injustiça. Eu sofri muito porque o livro me levou à ação. Eu senti uma dor incomensurável em alguns momentos, que eu preferia ignorar, mas essa dor me libertou. Muitas vezes eu dei uma gargalhada sonante. Muitas vezes eu senti um silêncio ensurdecedor. Muitas vezes eram um simples e desenfreado jogo de palavras, imagens, ações, sons, aquilo que nós chamamos de sinestesia. Os delírios da cidade mostra a poesia que é mais do que um texto. É a forma, é a linguagem que ele utiliza para fazer a arte, é a vida que ele colocou, a maneira especial que atingiu nossa alma, vai atingir a vossa, atingiu a minha, a beleza do som que eu escuto, a cor, os movimentos, o sabor. Eu comi aquele bacalhau. O personagem não gosta, mas eu gosto. Então, a diversidade de linguagens, não importa o tema, não importa o gênero artístico, desde que haja esmero na forma de expressar, desde que se encontre um jeito de fazer esse esmero, este esculpir, esse pintar que ele faz com os pincéis, está aqui. Desde que nos toque no fundo da alma, ou que leva um outro ser humano que vai no fundo da nossa alma. Isto é que é poesia, isto é que está aqui. Um outro ser humano se liga a nós, porque a arte fará com que duas pessoas, bilhões de pessoas, se unam. É por isso e só por isso que a poesia existe. Um texto que me traz a dança, aquele homem ridículo, e o personagem a dançar antes, não é? Um especial sabor, uma melodia, uma cor, uma fotografia, uma escultura. Caro leitor, acredita em mim, quando for ler Delírios da Cidade, você notará que estará perante a poesia. Todos sabemos, porque todos sentimos. É um nós construído a partir do outro e que me transformou, há um tempo que me aliviou e nos engrandece a todos como humanos que somos. Há poesia em intermedialidades. Estuda-se muito hoje quando o texto poético, seja ele em prosa ou em versos, vai trabalhar outras formas de informação, de média, por exemplo. Então, você vai ter dança, vai ter teatro, vai ter artes, belas artes de uma forma geral. Chama-se intermedialidades. Há encenações dramáticas do mundo do teatro. Eu consegui ver vários textos fílmicos em vários momentos. Aquela questão do hospital, a sala de cinema, no Dia de Bacalhau, os delírios de Salomão, o próprio Sósia, o conto do Sósia. Tudo isto me traz as encenações dramáticas e o cinema. Há um sujeito artístico de alma grande e de muita generosidade ímpar,
que nos orgulha como amantes da arte e nos engrandece como compatriotas. Então, essa seria a análise por aqui, porque eu queria que nós tivéssemos contato com o texto. Certamente que não estará tão óbvio, porque eu li o texto todo. Eu li outras obras de Dani. Mas eu selecionei alguns momentos que, se nós lermos, nós vamos ficar com uma ideia de que aqui estão várias obras, não é? Como eu já tentei aqui relatar. Eu queria muito que nós começássemos a leitura, terminássemos a leitura com o começo e começássemos a leitura, se vocês me permitirem. Eu vou dizer alguns momentos, se vocês me ajudarem a ler seria mais interessante. Não serão momentos de que eu mais gostei, não serão momentos... Há momentos aqui que eu gostei muito. Estão misturados aqui os momentos de que eu mais gostei, dizemos de outro jeito. Mas são momentos que eu selecionei por serem mais ilustrativos, para vocês poderem compreender deste aparato teórico que eu trouxe, onde é que as ilustrações poderão aparecer. Então, temos diferentes momentos do texto, da obra. Eu vou convidar-vos a que me ajudem a ler e, no fim, vou pedir que nós leiamos a primeira parte do livro sem parar, até o fim. Não é? São 3 páginas, vamos começar, um vai ler, outro vai continuar, para vocês poderem sentir o livro, sem interrupções. Então, vamos começar ao longo do... um momento em que eu considerei o ápice da originalidade. O livro vai trazer Ezra Pound, Dante, Rimbaud, Mallarmé, vários livros da Bíblia, mitologia de Orfeu e Eurídice, várias figuras mitológicas, autores clássicos da pintura, da escultura, das belas artes em geral, entra em diálogo, não apenas faz intertextualidade. A terminologia do diálogo na literatura contemporânea é para além do intertexto. Você conversa textos dos clássicos contemporâneos com contemporâneos, mas você recria a partir deles uma outra forma nova. Então, a cada momento em que se faz o diálogo na contemporaneidade, você vai enriquecer a mitologia ou o texto clássico que já tinha sido publicado. Vai enriquecer porque vai trazer algo novo e completamente original, nesse sentido. Esteticamente bem conseguido, que é o que interessa para nós. Esteticamente bem conseguido. Vamos à página 99, segundo parágrafo, a contar do fim. Não sei se as pessoas poderiam me ajudar a ler. Vamos ler até a página 100, onde para éramos ubíquos. Pode ser? Procuram-nos, a partir de procuram-nos. Tem um livro? Carla, pode me ajudar? Sim, a página 99. Vais começar, por favor, onde diz: procuram-nos por todos os lados. Procuraram-nos, obrigada. E não nos encontraram. Soubemos depois. Foram à minha casa, chamaram por mim, bateram na minha porta e eu não respondi. Na verdade, eu não tinha ouvido nada e de nada me aperceberam. Porquanto me encontrava dentro dela, daquele outro mundo tão estranho e maravilhoso. Ela também disse que não se apercebera de nada, nem do telefone tocando, nem das vozes gritando, chamando-me, e nem das batidas na porta da minha casa. Do que se lembrava, disse ela, era de sonhos fabulosos e inenarráveis. Éramos 2 pássaros azuis numa tarde doirada. Tudo era belo e perfeito. O nosso voo sobre o mar, pelas campinas, pelas colinas e por dentro dos pensamentos das pessoas era algo que nos fascinava e inebriava. Podíamos, de facto, tínhamos esse poder de deixarmos levar pelo vento até aos confins dos tempos e voltarmos novamente ao presente.
Podíamos dormir nas pétalas de uma flor e dela fazer parte inteiramente. Podíamos dissolver-nos pelo ar e sermos invisíveis, sermos uma brisa apenas e sermos sorvidos pela respiração das pessoas. Podíamos fazer parte das coisas facilmente, podíamos estar em todos os lugares e em todas as coisas ao mesmo tempo. Éramos ubíquos. Obrigada. Podíamos viver onde quiséssemos, como quiséssemos, em quem quiséssemos. Podíamos ser reis ou rainhas, príncipes ou princesas, sóis ou estrelas, bonitos ou feios, bons ou maus, ou simplesmente uma flor ou uma borboleta. O que quiséssemos ser. Por que é que este trecho é original? Obrigada, Carla. É um momento em que o sujeito poético, o personagem, está a vencer a si mesmo para não aceitar uma relação sexual com uma mulher que poderia ser uma mulher irresistível e que insistiu tanto para que tivessem uma relação sexual naquele momento. Ela fez de tudo, até em posições em que não é suposto dizer aqui. Entretanto, ele resistiu e combateu. Portanto, encontraram as duas almas, tiveram um encontro que não fosse carnal, mas que é o mais importante de tudo. É isto que está a ser relatado aqui. Então é uma forma que eu achei completamente original, como se fosse uma sublimação, não é? Não a teve perante a carne, mas os dois se encontraram em dimensões muito mais importantes do que a carne. E é o sinal, é a invenção do amor, na verdade. Continuando com uma outra ilustração daquilo que eu disse, portanto, ele trabalha aqui a literatura enquanto memória, o espaço de denúncia, uma postura política de resistência, não como um apelo à violência, mas como dizia Anne Frank, para que nunca mais volte a acontecer aquilo que aconteceu em Cabo Verde, a fome, a seca, a escravidão, etc, etc. Então vamos ler a página 116, em que eu tenho a literatura a servir de espaço de denúncia, uma outra forma de texto, completamente diferente dessa que a Carla leu. 116, último parágrafo, vamos ler até 118, onde diz para Lena. É uma página apenas. Quem me ajuda? Portanto, estamos agora em plena seca, sofrimento, através da memória, que o narrador vai evocar para fazer uma denúncia social através da memória e uma forma de desconstruir a neocolonialidade que costuma aparecer. Por favor. Naqueles tempos. Último parágrafo, 116. Naqueles tempos, as pessoas morriam como borbulhos e algumas eram enterradas ainda vivas. Houve tempos em que saíram animais do mar, parecidos com vacas, a que deram o nome de Black, atrás das quais as pessoas corriam para ver se matavam a fome. A carestia era tanta que muitas vezes gerava distúrbios mentais. Os pais não eram para os filhos e os filhos não eram para os pais. Cada um tinha de buscar a sua forma de sobreviver. Algumas pessoas de posse compravam terrenos ao desbarato e outras guardavam ciosamente os seus mantimentos antes destinados à venda. Famílias inteiras separaram-se e nunca mais se encontraram. Umas foram sul abaixo para as roças de São Tomé, outras morreram, não se sabe onde, nem como, e algumas foram tragadas, soterradas vivas, a quando do desabamento do edifício de assistência, onde todos os dias se distribuía comida a centenas de pessoas. Foi a tragédia mais terrível da história da fome em Cabo Verde. Relata-se que nesse dia o céu tornou-se escuro, o vento soprou desalmadamente e a tristeza lastrou-se no ar
a olhos vistos, invadindo os peitos dos sobreviventes, alguns em agonia de tanta amargura. Gritos, choros, lamentos e imprecações reinavam por todo o lado. Eles, entretanto, aí em Lagoa Gêmea, conseguiram superar este negro período de fome porque tinham sempre guardado as colheitas dos bons anos agrícolas, de forma que quando as águas foram más e a fome começou, foram racionando o que tinham guardado, comendo o necessário para não morrerem de fome. Quando o pasto acabou, mataram os animais, salgaram e secaram as carnes, guardando-as depois em gordura e em cinza, o que depois lhes foi de grande serventia na carestia. Só não mataram as galinhas que lhes davam ovos e 2 cabras que lhes davam leite. Do que tinham guardado, também alimentavam esses animais na mesma proporção do racionamento que faziam para as pessoas. José Semedo da Veiga era um bom chefe, esclarecido e temente a Deus, que os guiara a bom porto. Ainda bem que essa catástrofe e tragédia já tinha passado e doravante teriam um tempo de fartura e felicidade. O nevoeiro já tinha levantado, facilitando o trabalho da sementeira. Domingos da Moura fez uma pausa no concurso de abrir covas para a sementeira, não se portando com o facto de lhe darem rabo com bico, ficando assim com muito trabalho para fazer. Ele sentia-se contente e queria partilhar essa alegria com a sua Lena. Assim sendo, pousou a enxada no chão, na vertical, colocando as mãos espalmadas, uma em cima da outra, sob o topo do cabo da enxada, e olhou embelecidamente para Lena. Obrigada. Portanto, temos um outro tipo de texto aqui, uma outra forma de fazer literatura. Um terceiro, que é uma leitura, queres o sós é o cronista ou o último conto? Podemos escolher um. Vocês querem... Estou a ver aqui... Bom, vamos ler um pouco para poder entender essa questão das intermedialidades que eu vos disse, não é? Se calhar aqui fica um exemplo mais importante e depois os outros vou dar indicação, vocês podem ler depois. Capítulo, página 168, o primeiro parágrafo dessa página, podíamos ver, só para ficarem com uma ideia dessa questão, digamos assim, e vamos parar as leituras ilustrativas, porque é um livro que foi feito para ser apresentado durante vários dias. Por exemplo, assim, uma semana, você vem todos os dias a esta hora, tem 1h30 de leitura, e depois só lê, e depois vai para casa. Depois um outro dia, senão não fica pobre. Comparando com o livro, não é? Com a riqueza do livro. Portanto, temos 168. Vamos fazer um corte. 68, o primeiro parágrafo que começa: enquanto dizia isso, acabou de se despir. Levantou-se, ameaçador, à minha frente. Algumas pessoas que estavam por perto correram. Tentei falar com ele, mas vi que era inútil. Já não conseguia dominar-se. Corri também. Tropecei várias vezes. Os pés começaram a sangrar devido às violentas topadas. Ele seguia-me gritando. Nisso, apareceu um grupo de 3 rapagões com paus nas mãos. Os polícias da aldeia agarraram-no, mas ele lutou com denodo e conseguiu acertar um com uma violenta pesada na boca, quando já se encontrava no chão. Estrebuchou com vigor perante a tenaz que eram as manápolas do outro. Não conseguiu libertar-se. O primeiro
que se tinha feito da pesada, voltou à carga e pegou-lhe nos pés, firmemente. Depois pegou na moca que trazia e levantou-a, dizendo: agora vou mostrar-te como é que se bate. O terceiro, que era chefe, agarrou as mãos dele e ordenou que ninguém batesse no moço. Levantaram-no para uma grande construção sustentada por grossas colunas com aspectos de mercado. Tiveram de amarrá-lo para poderem transportá-lo. Tentei falar com ele várias vezes, mas tinha caído num mutismo confrangedor. Ficou num canto imóvel como uma estátua. Obrigada. Vamos parar aqui a leitura. Intermedialidades, sobretudo com a presença do texto-filme, que vocês poderão encontrar também naquele conto que eu vos disse sobre o bacalhau, casar no hospital. Vão encontrar durante vários outros momentos da obra. Já terminei as citações, já terminei a análise introdutória. Vou simplesmente dizer que é uma obra para se ler de várias maneiras, com várias entradas. Eu aqui utilizei três correntes literárias, 3 linhas de pesquisa: literatura e outras artes, sobretudo defendida por a Susana Campos Lages, literatura e interculturalidade em chão pós-colonial. Vocês podem encontrar, se for no Brasil, Simone Caputo Gomes e Laura Padilha. Vão encontrar outros em Portugal e agora também em Moçambique. Vão encontrar também a própria literatura e análises, digamos assim, teorias literárias, propriamente dita, com análise enquanto obra. Pode haver várias outras, mas em termos de análise, digamos assim, mais técnica, vou publicar depois, quando conversar com o Dani, se ele concordar. Mas eu penso que, do ponto de vista do leitor, eram essas as dicas que eu queria dar, sendo certo que eu vou partilhar o texto, que tem várias outras citações, vocês poderão consultar. Eu vou pedir, antes de terminar com a leitura, que eu queria que a leitura ficasse na vossa mente, queria aproveitar para dar os parabéns ao Dani, dizer que eu sou muito pequena, mas me senti muito honrada, não é? Com a apresentação desta obra, deste trabalho. Já escrevi um livro sobre isto, digamos assim, a perspectiva do leitor, porque há muita coisa para ser explorada. Quero te parabenizar, Dani. Nós somos um pouco ingratos em relação a quem faz sempre. Não é? Neste mundo há pessoas que fazem pelos outros e nós temos nós nos esquecemos de olhar para essas pessoas como a pessoa por quem se deve fazer também. Aceita este gesto de agradecimento, de homenagem, em nome de todos os confrades a quem já ajudaste muito, a quem já promoveste. Mereces algo bem maior do que isso. Um dia ainda faremos isso, mas queria-te agradecer por todas as oportunidades, pela amizade, e agradecer por seres quem tu és, em termos de criação, de trabalho árduo. É uma pessoa que trabalha muito, trabalha sério e não aceita mediocridades e faz as coisas para se autossuperar. Isto para mim é um grande exemplo. Eu conheço o Dani desde moça, desde o liceu. Então, são essas as palavras que me vão no coração. Desejar-te vida longa, muita felicidade e continuas a crescer o nome de Cabo Verde cada vez mais. E penso que a melhor forma de homenagear o autor é ler, divulgar a sua obra, e é isso que eu vou passar a fazer a partir de agora, a partir da manhã. Então, vou-vos convidar a começarmos o livro do começo. Simplesmente, se quiserem bater palmas, pode ser agora. Apenas costumam dizer que só o talento reconhece talento. E não há dúvida que foi isso que aconteceu aqui. E eu agradeço ter-me reconhecido como talento também. Evidentemente não há palavras para dizer sobre o que disse aqui. Eu senti lágrimas também, senti vontade de chorar, porque de facto foi muito emocionante.
Evidentemente já tenho vários livros, já fizeram várias apresentações dos meus livros, de forma também magistral, mas essa tocou-me, permitam-me dizer-lhe isso, tocou-me mais do que todas. Ontem o Daniel Medina fez uma excelente apresentação também do meu livro Salmos Sonhando Só, e hoje isso é homenagem, não precisa mais nada, isso é homenagem. Fazer uma leitura desse tipo e já ter um livro sobre o meu livro, isso é homenagem, não precisa mais nada. Agradeço a vossa presença e quero também fazer uma apresentação ou uma oferta especial a nossa querida, eu já chamo Mana Guta, que é a minha mana de coração. Ontem eu tinha dito ao Medina, meu irmão, e citei Bar, dizendo que não é pelo laço de família ou de sangue, mas é pelo respeito e a alegria de viver e de convivermos. Obrigado. Antes da leitura, aproveito para oferecer à Câmara Municipal da cidade de Ribeira Grande de Santiago e à nossa querida diretora também deste centro, que tem feito um excelente trabalho em prol da cultura, portanto, aceitando as nossas propostas de atividades culturais. Vamos só ler como vocês, espontaneamente. Vou começar aqui, não vamos ler muito por causa do avançar da hora, só apenas até uma página, 2 páginas. Agora, como temos pouco tempo, podemos ir até Outro Ser, que está na página 13. Pode ser até ali, simplesmente ler e ficar com a introdução à obra desta forma. Vou começar com essa antífona e vamos até, portanto, são 2 páginas. Vão lendo assim espontaneamente, eu acho que fica melhor. Sim, logo no início. Vou começar aqui. Começar mesmo na página 5. Com a convocação que ele vai fazer, que é ele convoca para depois evocar. É de cristal. Eu vou ficar de pé. Vocês fiquem com cercam-na distantes mares, brilhando em seu redor. Correm os cavalos marinhos, de muitas formas, de muitas sombras a essa ilha. Os que se aproximam dela reparam numa pedra que se ergue. Dela vem uma música nunca ouvida, mágica. Os que ouvem essa música respondem em vozes claras, cantam exércitos em coros quando ela ressoa. Um povo que há muitos séculos não conhece a idade, a doença, a morte ou uma voz lamentosa, entrega-se a tais jogos. Barcos sobre as ondas competem com carros em terra, que veloz é a corrida. Só é a tal maravilha, não há traição, nem ferida, nem a dor da separação. Quem for a essa ilha e ouvir as aves ao amanhecer, conhecerá todo o prazer, por todo o sempre. Ao seu encontro, descendo das alturas, verão mulheres ricamente vestidas, rindo e cheias de alegria. É bela a sua vida, uma frescura de flores enche todos os meandros da ilha. Cristais e pedras preciosas caem nas suas montanhas, lendo a irlandesa sobre a terra divina. O Canto do Cisne. Querem que eu comece aqui? São 2 páginas. Eu não vou contar-vos uma história como sou contar-se geralmente. 9. Logo no início. Eu começo, vocês continuam. Eu não vou contar-vos aqui uma história como sou contar-se geralmente. Vou contar-vos um canto à minha Beatriz, um Deus mais forte do que eu, que é como quem diz ao meu cisne de luz. Diziam de mim, dantes, as mulheres, é esse que vai ao inferno e volta quando lhe apetece. Bocasse com os senhores, teus desejos de sol, prendendo o seu demónio no inferno.
Raimundo, também com a sua época no inferno, mostrava como esteve no inferno, e bem sei eu de que lá nunca voltará, porque o seu inferno não foi aqui mesmo na terra. Veio a dizer que escutara o inferno com muita atenção e que lhe parece notável coisa, porquanto era a cupis dos juízes, o ódio dos poderosos, as línguas dos maldizentes, as más intenções. Porque Deus, segundo a Bíblia, desceu ao inferno com a sua flauta para recuperar a sua amada Eurice. Tudo isso sobre o inferno digo eu agora, porque eu também tenho algo a contar sobre esse lugar. Ou essa simples essência que não sabemos bem o que é, nem como é, nem onde fica, mas permitam-me contar este meu canto em epístola serventício, pelo que de mais belo pode preencher o peito humano. Creiam-me, não vou contar esse canto como se costuma contar um conto. Nem sei se terá algum sentido ou alguma razão de ser, ou se não será apenas um amontoado confuso e banal, tal o caos de Black. É isso, meu amor, é este o meu canto, Beatriz. Eu, Dante, cubro o rosto com poemas, com sonetos para vós, que no caminho do amor andais, enquanto tu, toda de avesso, me sorris enigmática. Com os braços cruzados num abraço escrevo, e enquanto escrevo, lágrimas sufocam o rosto e caem na folha em que escrevo, e inundam o branco da folha que começo a preencher. Tenho o sol e tenho a lua ao meu lado olhando-me. Tenho salitres ao meu redor. Olho-te com os olhos vazios, mas plenos por te olhar. No coração um cavalo galopando, na alma uma serpente mordendo. Estou aqui e não estou. Estou ali e não estou. Sou e não sou. E quem sou afinal, meu amor? Palmas para mim. Minha amada, o Mediterrâneo corre nas minhas veias e vem gritar na boca da minha garganta a sua substância marítima de maresia que bebe das praias de todas as vozes, a voz solitária, silente e salgada do Atlântico, que todos os dias me vem beijar a alma desnudadamente insossa. No verde luzir, brando e luzente da minha ansiedade, em catedrais erigindo-se, cheia de cantos e encantos, há os teus cantos, beijando-me, alva a alma. Obrigada. Obrigado, Alice.